Miqueias, capítulo 5 e Lucas, capítulo 2. Todos encontraram? Miqueias, capítulo 5, a partir do versículo 2, a palavra diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará a seus filhos de Israel. Agora, Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 2. O texto diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e glória do teu povo de Israel. Somente até aí os irmãos podem tomar o seu assento. Aleluia. Eu tive a oportunidade de trazer essa mesma mensagem hoje no culto pela manhã, e eu quero iniciar aqui da mesma forma que eu iniciei no culto mais cedo. E eu quero fazer uma pergunta para trazer uma reflexão ao coração dos irmãos, e que os irmãos não respondam para mim essa pergunta, mas eu os convoco a pensar a respeito. Na verdade, são duas perguntas. Para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E o que você espera dele? A resposta correta dessas duas perguntas, ela vai nortear a sua caminhada cristã aqui nessa terra. Você sabe quem é Jesus? Mas você sabe de fato quem é Jesus? O que você espera desse Jesus que você diz conhecer? Apesar de Jesus ele ser uma figura histórica e mundialmente conhecida, muitos não o conhecem de fato. Quase todas as pessoas no mundo, quase todas, elas já ouviram em algum lugar, em algum momento, algum tipo de referência a Jesus. Nem que seja ouvir somente o nome dele. Mas quase todas as pessoas no mundo já ouviram falar sobre Jesus. Só que o conhecimento a respeito de Jesus, embora ele seja diverso, na maior parte dos casos ele é muito vago. E o próprio Jesus, certa feita, ele estava tendo um diálogo com os seus discípulos, e no meio do diálogo Jesus perguntou assim: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos responderam: olha Jesus, algumas pessoas dizem que você é Elias, outras pessoas dizem que você é João Batista,
e outros dizem que você é um profeta qualquer. E aí Jesus falou assim: mas e para vocês? Quem eu sou? E aí Pedro se levanta e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas eu não quero falar sobre isso nesse momento, eu não quero falar ainda sobre a resposta de Pedro. Eu preciso continuar aqui nessa pergunta: quem é Jesus? Se você for perguntar para as pessoas lá fora, muitas vão responder parecido com o que as pessoas daquele tempo falaram. Para muitos, Jesus é simplesmente um profeta. Se você perguntar para uma pessoa da religião islã, o Islã está bastante em alta, né? Tivemos aí a Copa do Mundo. Aliás, nem deveria ter acontecido, né? Mas nós tivemos aí a Copa do Mundo num país de religião 100% islâmica. E se você perguntar para alguém da religião islã, eles vão dizer que Jesus é um profeta valioso, mas nada mais que isso. Se você perguntar para alguns historiadores, eles vão dizer que Jesus é uma figura histórica. Outros vão dizer que Jesus é uma figura folclórica. Outros ainda vão dizer que Jesus foi alguém que veio a essa terra e deixou ensinamentos, mas que são apenas ensinamentos filosóficos. Algumas pessoas elas comparam Jesus com homens como, por exemplo, Mahatma Gandhi, que foram homens importantes no seu local de nascimento, que foram homens que fizeram alguma coisa e deixaram alguns ensinamentos. Mas nós sabemos que Jesus não é simplesmente um profeta, ou um filósofo, ou um ensinador. Nós não podemos tirar a deidade de Cristo. Nós sabemos que Cristo é Deus. Nós sabemos que Jesus é Deus. Só que, quando a gente não conhece a Jesus de fato, e quando nós não ajustamos as nossas expectativas a respeito dele, muitas pessoas, por não ajustarem as suas expectativas a respeito de Jesus, elas acabam até chegando na presença dele, mas vão embora frustrados. O texto que nós acabamos de ler, de Miqueias capítulo 5, é um texto que eu escolhi aqui propositalmente para trazer nessa noite, e ele é uma profecia a respeito de Jesus, e essa profecia ela aconteceu cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo. Então, mais ou menos 700 anos antes de Cristo vir à Terra, os profetas do Antigo Testamento já falavam sobre ele. E de tantos outros textos que eu poderia ter escolhido, que falam sobre Jesus no Antigo Testamento, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9, Malaquias capítulo 4, eu escolhi esse de Miqueias capítulo 5, porque, embora o profeta estivesse falando do Messias enviado por Cristo, que nós sabemos que é Jesus, e embora o profeta estivesse falando da sua obra redentora e salvífica, as pessoas que ouviram aquela profecia, e as pessoas que leram essa profecia, muitos não sabiam o que esperar a respeito de Jesus, e quando Jesus veio, eles foram frustrados. Simplesmente porque as expectativas deles a respeito do Salvador estavam erradas. Apenas para contextualizar aqui, para um melhor entendimento dos irmãos, Israel não era nesse momento um reino independente. Ou seja, os governantes de Israel, eles não poderiam tomar uma decisão que viesse à cabeça deles. Todas as decisões que eles tomavam tinham que passar pelo conhecimento de Roma, para que os romanos decidissem positiva ou negativamente a respeito daquilo que o administrador de Israel quisesse fazer.
Israel não era mais um reino independente. Por causa dos seus pecados, Israel perdeu a independência. E aí as pessoas que liam essa profecia, e a profecia que falava que eles estavam no caminho certo porque viria alguém que iria os libertar, as pessoas cresciam uma expectativa dentro de si por um libertador que fosse político. Eles não esperavam um Messias que iria os redimir dos seus pecados. Eles esperavam alguém que fosse os libertar politicamente falando. Opa, está vindo um cara aí, esse é bom demais. Ele vai nos libertar politicamente e agora os impostos altos que eu pago aqui não vão mais para Roma. Eles vão ficar aqui e vão se converter em benefício para nós. Que beleza. A picanha metafórica, ela não é um privilégio dos nossos dias. Lá no Israel do Antigo Testamento tinha alguém esperando alguém que fosse dar picanha para eles de graça também. E aí, essa expectativa errada que foi criada pelas pessoas a respeito do Messias prometido no Antigo Testamento, ela fez com que muitos se frustrassem quando a pessoa de Jesus veio. Jesus veio como prometido no Antigo Testamento. E quando Deus ele deu a promessa para os profetas, ele deixou alguns pontos que esse Messias teria que cumprir. E na vinda de Jesus ele cumpriu com todas as profecias, como por exemplo, a de que ele nasceria por uma virgem. E mesmo as pessoas que viram isso acontecer não podiam acreditar, mas elas não podiam acreditar porque a expectativa delas estava em outra coisa. Eles não estavam preocupados com a obra salvífica e redentora. Eles estavam preocupados com coisas materiais. E isso acontece nos nossos dias também. Muitas pessoas, elas ouvem falar de Cristo. Muitas pessoas, elas vêm no culto, mas elas só vêm aqui porque alguém falou para elas: se você for lá, Deus vai te dar um emprego. Se você for lá, Deus vai te dar casa, carro, mulher e dinheiro. Até eu vou. As expectativas das pessoas sobre Jesus, elas estão em todos os lugares, menos na sua obra redentora. Tinha uma propaganda que passava aí, né, há algum tempo. Eu não tinha nada. Eu comia pão e água quando comia, mas aí eu fui lá, arrumei umas moedinhas e dei, e agora eu tenho 17 apartamentos, eu sou a vaca. A expectativa das pessoas, elas estão em tudo menos na obra de Cristo. E aí eu retomo a pergunta: quem é Jesus para você? Qual a sua expectativa a respeito dele? E aí, voltando para a história, quando daqui a alguns dias nós vamos comemorar, né, o Natal, a data que comemora o nascimento de Cristo. Então é muito propício falar disso. Quando Jesus ele nasceu, a Bíblia diz que as três figuras conhecidas no popular do cristianismo, os três reis magos, eles chegaram até Herodes e falou: olha, onde está o rei dos judeus que nasceu aqui nessa noite? Nós viemos aqui para adorá-lo. Só que Herodes também não entendeu a profecia, ou as profecias. A expectativa de Herodes a respeito do Messias estava errada. Tanto que Herodes decretou que se matassem todos os bebês com menos de 2 anos. Porque ele acreditava que, se ele matasse todos os bebês, ele também mataria esse futuro rei de Israel. E a expectativa de Herodes era tão errada, que, embora ele fosse um governante de Israel, como eu disse aqui, ele não tinha independência para tomar todas as decisões a respeito do reino. Tudo que ele ia fazer tinha que passar pela avaliação do imperador romano. E Jesus,
se ele fosse reinar de fato em Israel naquele período, ele não iria tomar o cargo de Herodes, porque ele iria ser de fato o rei e um rei independente. Então o cargo de Jesus seria muito maior do que aquele que Herodes ocupava. As expectativas de Herodes também estavam erradas. E quando Herodes perguntou aonde que vai nascer esse tal Messias, os sábios da época, os fariseus, os escribas, eles responderam citando justamente esse texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O Salvador, ele virá de Belém. Só que as expectativas de Herodes também estavam erradas. E aí, passaram-se alguns séculos, e veio um homem chamado Simeão. Nós não temos praticamente informação nenhuma sobre Simeão. A Bíblia fala dele não mais que alguns versículos. Mas Simeão, ele conhecia essa profecia de Miqueias capítulo 5, dentre várias outras. Porque no Antigo Testamento, todos os livros têm algum tipo de referência sobre Jesus. Sejam elas referências diretas ou indiretas. Dentro da teologia existe uma subdivisão chamada tipologia. E a tipologia bíblica, ela trata de algo que existe no Antigo Testamento e que esteja remetendo a Jesus. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, que é uma referência direta no Antigo Testamento sobre Jesus, Deus falou assim: quando Adão e Eva pecaram e Deus estava os punindo e punindo também a serpente, Deus falou assim: olha, colocarei inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. Então ali, Deus já estava falando diretamente sobre Jesus. E aí, quando entra a tipologia bíblica, se a gente for pegar Josué, ele é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Por quê? Se a gente for olhar no texto hebraico, que é o original, o nome Josué é praticamente o mesmo nome Jesus, a estrutura do nome é a mesma. Então, todas as coisas praticamente no Antigo Testamento, elas eram referenciais a Cristo. No templo construído por Salomão, e até mesmo antes disso, no tabernáculo, todas as coisas eram referenciais a Jesus. E aí quem estava aqui na escola bíblica de terça-feira ouviu isso. Os castiçais do templo representavam Jesus porque ele é a luz do mundo. A arca da aliança representava Jesus porque a arca carregava a presença de Deus. O Antigo Testamento todo remetia a Jesus. E Simeão, ele conhecia essas promessas. Simeão entendia essa tipologia. Simeão, ele tinha lido os textos. A Bíblia não diz, mas eu posso interpretar assim, porque as expectativas dele a respeito do Messias estavam alinhadas. Ele conhecia o texto que os profetas tinham escrito a respeito da vinda de Jesus. E ele tinha expectativa exatamente naquilo que Jesus ia fazer. Só que aqui, eu preciso abrir um parênteses para falar para você. Você só saberá de fato quem é Jesus se o Espírito Santo te revelar. No texto aqui de Mateus capítulo 2, versículo 26, está falando assim: revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. É somente pelo Espírito Santo que nós podemos ter o perfeito entendimento sobre quem é Jesus. E eu posso entender e aceitar que as pessoas lá fora, historiadores e, enfim, elas possam saber superficialmente quem é Jesus. Eu entendo que eles saibam somente em partes quem é Jesus, porque eles não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo não lhes revelou quem é Jesus e o que esperar dele. Mas pessoas que estão na igreja e não sabem de fato quem é Jesus, que igreja você frequenta, que Bíblia que você está lendo,
Pasmem vocês, mas existem pessoas crentes que não sabem quem é Jesus. Não sabem de fato. Só sabem que Jesus é o Deus cristão. Mas isso aí, a pessoa que adora Alá também sabe que Jesus é o Deus cristão. E o ateu também sabe que Jesus é o Deus cristão. Pessoas dentro da igreja que não têm a perfeita revelação sobre quem é Jesus. E a Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos revela a respeito do Pai. Mateus capítulo 16, versículo 16, quando Jesus perguntou, mas e para vocês, quem eu sou? Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue quem te revelara, mas foi o próprio Espírito de Deus. E se nós somos cristãos, de fato, o Espírito Santo, ele nos revela, ele nos apresenta de fato quem é Jesus. E eu quero falar aqui nessa noite sobre algumas características de Jesus. Eu poderia ter escolhido várias e várias, mas aí eu passaria noites e dias aqui falando. E nós não temos tempo para isso. Então eu escolhi aqui nessa noite algumas características sobre Jesus, para que você saiba de fato quem Ele é e saiba o que esperar dEle. E a primeira característica, Jesus ele é o Senhor. E quando eu falo que Jesus é o Senhor, eu não estou falando aqui em Senhor como um pronome de tratamento. Tudo bem com o Senhor? Não é algo que eu falo com Ele simplesmente por educação. Quando eu falo em senhorio, é no sentido de que, sim, Jesus é o dono de todas as coisas. Jesus é o Criador, Ele está no controle de tudo. Independentemente de como a sua vida está, independentemente do que você está passando, Jesus está no controle de tudo. Existe uma frase que, embora o conceito dela seja bíblico, a frase em si não é bíblica, né? Que não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. Você não vai achar essa frase dessa forma na Bíblia, mas o conceito é esse mesmo. Não existe nada que possa acontecer neste mundo que não tenha a anuência de Jesus. Nós, alguns meses atrás, nós passamos aí por uma histeria coletiva, né? Pessoas, ai meu Deus, o candidato fulano ganhou e o candidato aqui perdeu, o que vai ser da minha vida agora, o que eu vou fazer? É o tipo de pessoa que não tem a sua expectativa alinhada, a sua expectativa correta em Jesus. A política, ela influencia sim nas nossas vidas. Até certa parte a política influencia sim. E não tenha dúvidas de que dependendo de quem vai estar lá, alguma coisa pode melhorar, outras coisas podem piorar, não tenha dúvida disso. Mas a sua vida, ela depende muito mais do senhorio de Cristo do que quem vai subir ou vai descer a rampa do Planalto daqui uns dias. O controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Não existe nada, desde o dia da criação até os dias de hoje, que Jesus não tem o controle. Jesus nunca perdeu uma batalha, porque Ele está no controle de todas as coisas. E quando Israel, lá no Antigo Testamento, ele perdia, era porque Jesus permitia que eles perdessem. Ou porque eles estavam em pecado, ou porque eles tinham descumprido alguma ordem, ou porque Deus queria que eles aprendessem alguma coisa com aquela derrota. E é assim que funciona nas nossas vidas. Quem te trouxe até aqui, guardado e protegido, não foi o Lula, não foi o Bolsonaro, não foi o Itamar, não é o exército, mas é o general de todos os exércitos supremos, é Jesus, Ele é Senhor na sua vida. Jesus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, se você não sabe o que esperar de Jesus, você está sabendo agora, espere senhorio, porque Ele é Deus, Ele tem o controle de todas as coisas.
Uma das figuras mais importantes no judaísmo era a figura de Abraão. Os judeus daquela época e até hoje consideravam muito Abraão. Abraão é chamado por eles mesmos de o seu pai na fé. E o próprio Jesus, quando ele foi falar a respeito de Abraão, ele falou assim: olha, Abraão é um homem que é chamado de amigo de Deus. E Abraão era uma grande figura para o judaísmo. As pessoas o respeitavam muito. Só que aí, Jesus, quando ele vai falar a respeito de Abraão, João 8:58, Jesus fala assim: olha, muito antes que Abraão existisse, eu sou. Eu não sei onde você tem colocado as suas expectativas. Eu não sei, nem quero saber em quem você votou. O que eu posso te afirmar aqui é que, independentemente de quem vai entrar, quem vai sair, quem vai ganhar, quem vai perder, Jesus tem o controle de tudo, e a sua vida depende dele. Nós votamos naquele que nós acreditamos ser o melhor, ou o menos pior, aquele que esteja mais perto das nossas crenças. Mas, independentemente disso, quem vai governar é Jesus. Davi tinha o título de rei, Salomão tinha o título de rei, Saul tinha o título de rei, mas o rei de fato é Jesus. E se você crê nisso, a sua vida está norteada no caminho certo. Ele tem o controle do mundo e nada acontece sem a anuência dele. Creia somente em Jesus. E aí, a segunda característica que eu quero falar a respeito de Jesus é sobre perdão de pecados. Marcos capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Nesse texto aqui, a fama a respeito de Jesus ela já tinha se espalhado. As pessoas já tinham ouvido falar que Jesus curava muita gente, que Jesus fazia muitos milagres e que Jesus tinha uma palavra poderosa. E Jesus estava em casa, aqui nesse texto. E aí as multidões se reuniram na casa onde Jesus estava, de modo que não conseguia entrar nem sair ninguém. E Jesus estava lá discursando, pregando. E aí apareceu um homem que ele era paralítico. E as pessoas não conseguiam levá-lo até Jesus porque a casa estava cheia. E aí eles tiveram a brilhante ideia de passar com ele por cima do telhado. E desceram ele com a sua cama, por assim dizer, até o lugar onde estava Jesus. E aí Jesus olhou para aquele homem e ele falou assim: filho, eu admiro a sua fé, os seus pecados estão perdoados. Muitas das pessoas que estavam ali, eu posso conjecturar, que talvez ainda não tinham tido de fato um encontro com Jesus, elas olharam para ele e falaram assim, pensaram: como assim os seus pecados estão perdoados? O cara ainda continua aleijado, deitado numa cama. Algumas pessoas se frustraram, mas é porque a expectativa delas sobre Jesus estava errada. Elas queriam ver cura. Só que é muito mais importante para nós que os nossos pecados estejam perdoados do que a nossa enfermidade seja curada. Se você ou se algum ente querido estiver acometido por alguma enfermidade, tomara que não esteja, e nós somos uma igreja pentecostal, nós cremos num Deus que cura hoje, sim. Mas ainda que Deus escolha te curar, daqui a alguns dias, ou meses, ou anos, você vai vir a falecer da mesma forma. Se você for curado ou não, não importa, o que importa é que seus pecados estejam perdoados. E é isso que Jesus fez para aquele homem. Aquele homem chega ali, paralítico, e Jesus olha para ele e fala: filho, seus pecados estão perdoados. Então você pode esperar de Jesus, sim, que os seus pecados estejam perdoados. Nós não temos, no meio protestante,
uma figura que seja a máxima, como existe no catolicismo romano, que eles acreditam que algumas figuras, elas têm poder de perdoar pecados. Não é comum entre nós a prática de confessar pecados para os homens. Embora você tenha aqui o seu pastor, vocês têm aqui os seus líderes, e se você procurá-lo e confessar para ele, olha pastor, eu errei, ele vai te ouvir, ele vai tratar com você, ele vai te aconselhar e vai te ajudar a vencer aquilo que te domina. Mas o pastor Júlio em si, nem qualquer outro ser humano, tem poder para perdoar os seus pecados. O máximo que o ser humano pode fazer por você é te condenar. O ser humano pode te condenar, pode te julgar, ou ele pode te ouvir e pode te entender, mas ele não pode te redimir, esse é só Jesus. Então, se você não sabe o que esperar de Jesus, espere dele senhorio, mas espere dele também perdão para os seus pecados. E aí, a terceira característica que eu quero falar sobre Jesus aqui nessa noite é a solução para os seus problemas. Ainda em Marcos capítulo 2, nesse mesmo texto que a gente está lendo aqui. A Bíblia diz que Jesus falou assim, peraí, o que vocês estão pensando mal de mim aqui? Vocês estão achando que eu não tenho poder para perdoar pecados? Então, para provar para vocês que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, o que vocês acham que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Então, olha só. Vá, levanta-te, anda, toma teu leito e vai embora. E o homem levantou, andou, pegou a cama e foi embora. Então, Jesus, ele tem solução para os nossos problemas. Às vezes, é a gente que não sabe o que esperar dele. Muitas vezes, nós oramos e clamamos e parece que Jesus não está ouvindo. Muitas vezes, Jesus, eu preciso disso, e nada. Jesus, eu preciso daquilo, e nada. Mas aí eu preciso abrir um outro parênteses aqui para falar algo com você. Às vezes você vai orar e a resposta vai vir na hora. Às vezes você vai orar e a resposta vai vir algum tempo depois. Às vezes você vai orar, não vai ter resposta, Jesus não vai fazer nada. Embora ele resolva os nossos problemas, nem sempre ele quer resolver o nosso problema, porque aquilo não vai glorificar ele. Ou talvez a não resolução dos nossos problemas vá glorificar ele. A Bíblia fala sobre uma mulher que havia 12 anos ela tinha um fluxo constante de sangue. E a Bíblia diz que ela procurara aos médicos e gastara tudo o que tinha e o problema dela não foi solucionado. Imagina essa mulher lendo a profecia lá do Antigo Testamento a respeito de Jesus. Vai chegar um aí que vai te libertar de tudo. E essa mulher, ela não desistiu de orar, ela continuou orando. E quando ela viu falar a respeito de Jesus, ela correu no meio de uma multidão e ela nem poderia estar ali, porque segundo a lei de Moisés, ela era considerada impura. E ela se espremeu daqui, se espremeu dali, agachou e tocou em Jesus e ela foi curada. Mas foram 12 anos orando e gastando todos os recursos que tinha. E você aí orou há 15 dias atrás e já está desanimado porque Jesus não te ouviu. Então saiba que Jesus, ele tem solução para os nossos problemas. E mais que isso, Jesus, ele permite alguns problemas na nossa vida para a glória dele. Jesus, certa feita, andando em um local, ele se depara com um cego. E aí os discípulos perguntam, Jesus, quem que pecou? Foi ele ou foram os pais? E aí Jesus falou, nem ele pecou, nem os pais, mas ele é cego para a glória de Deus. Muitas vezes Jesus está permitindo que um problema, ele venha te atrapalhar e você tem orado, e clamado, e buscado, e nada acontece. Mas quando Jesus solucionar isso na sua vida, o seu vizinho que não é cristão vai ver e você vai poder testemunhar para ele, e aí é mais uma alma para Jesus. Muitos problemas que nós enfrentamos é para a glória dele. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne e ele orou
vezes por isso, e Jesus não tirou o espinho da carne de Paulo e está tudo bem, ele continua sendo Deus. Então saiba que se Deus fizer, ele é Deus. Sabe aquele parente ou amigo seu que está lá enfermo, que você está orando por ele? Jesus pode sim curá-lo, e se Jesus o curar, ele é Deus. Mas se Jesus não o curar e aquela pessoa falecer, Jesus está lá no céu sentado no trono dele da mesma forma. A sua vida não vai se perder porque você não recebeu aquilo o qual você estava buscando. Deus continua sendo Deus. E a próxima expectativa, e a última aqui para encerrar a respeito de Jesus, se você não sabe o que esperar dele, espere senhorio e controle das coisas. Espere perdão para os nossos pecados e redenção. Espere solução para os nossos problemas. Mas espere dele também conforto e alívio. Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus ele vira para as pessoas e fala assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Muitas vezes as dificuldades desse mundo, as dificuldades dessa vida não nos deixam olhar para Jesus da forma que Ele é. Muitas vezes, e isso de certa forma é normal, por assim dizer, nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, que nós esquecemos do senhorio de Cristo. Muitas vezes estamos tão preocupados com o problema na nossa casa, no casamento, no trabalho, que nós não sabemos mais o que fazer, a gente esquece até de orar. E aí está lá, você abre a Bíblia, Jesus dizendo: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus estava andando, certa vez, em Israel, e aí tinha um cego lá na beira do caminho. E aí ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu imagino que da primeira vez que ele gritou, Jesus ouviu. Mas Jesus continuou seguindo o seu caminho, como se nada tivesse acontecendo. E aí esse homem grita de novo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus continua andando e ele começa a aumentar o clamor: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus está andando e ele grita de novo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí a Bíblia não fala nem que Jesus ouviu. A Bíblia fala que os discípulos ouviram, fala: Jesus, atende esse homem rápido aí que já está chato, já está incomodando aqui já. E aí Jesus chega para ele e fala: meu filho, claro que não conhece as palavras, né? Mas meu filho, em que posso te ajudar? E aí o homem responde: eu quero ver. E Jesus responde: então vê. E o homem viu. A dor daquele homem passou, e a sua dor também vai passar. Mas se ela não passar, saiba que Jesus é Deus e Ele tem o controle de todas as coisas. Então eu espero que nessa noite, aqui nesses poucos minutos, eu possa ter te ajudado a entender quem é Jesus e o que esperar dele. E se é que as suas expectativas a respeito dele não estavam alinhadas, nós vamos orar aqui nessa noite, e que Deus possa te mostrar, que o Espírito Santo possa te revelar de fato quem é Jesus. E essa revelação que o Espírito Santo te der, você não guarda ela só para você não, fala com mais alguém, fala sobre Jesus com as pessoas. Tem muita gente em igrejas por aí que está sendo enganadas, elas não conhecem de fato quem é Jesus. E nós precisamos alinhar as nossas expectativas dele, a respeito dele, com ele, para que nós possamos ter um norte, para que nós possamos caminhar no caminho correto, e no futuro, cremos nós que não está distante, nós vamos encontrar com ele, nós vamos morar com ele, nós vamos glorificá-lo dia e noite, porque a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor do mundo. Que a sua expectativa a respeito dele possa estar alinhada
com o que essa palavra diz. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias.